Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Pela infinita e bondosa misericórdia e graça de Deus, eu estou de volta. Eu sou o Fábio, tenho me dedicado há muitos anos, mais de 20 anos, a esse privilégio de ensinar a palavra de Deus e aprender bastante também. Tudo bem com vocês que estão de volta aí, sempre nos acompanham de vários lugares do mundo. Mandar um abraço hoje para os nossos amigos que estão lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Nós temos ouvintes nas cidades de Filadélfia, Pittsburgh, Collegeville e Gibsonia. Deus abençoe, ou em English, God bless you so much, my friends. Deus abençoe a vida de vocês muito aí, tá bom? Que joia ter vocês aí conosco, muita alegria. Agora nós vamos continuar onde paramos no episódio anterior. Nós terminamos o capítulo 20. Hoje nós vamos ler o capítulo 21 de Lucas. Vamos comentá-lo nessa espécie de pregação expositiva, que é o que sempre fazemos aqui, tá bom? Você vai lá no capítulo 21 do Evangelho segundo São Lucas, o médico amado. Você vai ler o capítulo 21 e depois você convidará mais gente e virá ouvir a nossa explanação. Hoje nós vamos falar da moeda da viúva, que Jesus valorizou muito mais do que o muito ouro dos ricos. E nós vamos entender por que isso aconteceu. O Evangelho de Lucas vai até o capítulo 24. Nós estamos vendo 3, 4 episódios normalmente em cada capítulo. Depois nós vamos finalizar o Evangelho de Lucas. Nós vamos lá para o Velho Testamento meditar um pouquinho em Levíticos. E depois nós voltamos para os Evangelhos. Aí estaremos finalizando Lucas e João, que nós já terminamos. Você encontra aí nos vários streamers, Deezer, Google Podcast, Spotify, no Amazon Music, no Apple aí podcast também. Você encontra todos esses episódios de Gênesis, até todos os capítulos do livro de Gênesis, o livro de Êxodo também. A gente tem aí mais de um ano, 300 e tantos episódios comentando a Bíblia para você, tá bom? Você encontra todos eles, são imperdíveis, muito aprendizado, muita teologia, muita coisa boa. Então vamos lá, em frente, senão nós vamos perder muito tempo aqui, vai ficar muito longo. A moeda da viúva era mais aos olhos de Deus do que o ouro dos ricos. E foi assim, meus queridos, porque eles deram da abundância uma quantia cuja perda eles não sentiriam. Uma quantia que não implicava em redução de seu conforto e não constituía, portanto, nenhum sacrifício da parte deles. Mas ela deu tudo o que tinha. Uma quantia que ela sentiria muita falta, um sacrifício verdadeiramente generoso. Quantas vezes nós aplaudimos a doação de algumas centenas quando pouco contribuído por algum trabalhador em dificuldade tem um lugar mais alto no livro celestial? Pode parecer que aqueles que deram a vida por seu senhor ou por sua espécie estavam todos oferecendo um presente do mesmo valor, mas não foi assim. A vida tem valores muito diferentes em diferentes estágios. É comparativamente pouco para o homem que gastou seus dias e seus poderes renunciar ao resto curto e desinteressante. É muito para o jovem que tem todos os prazeres e prêmios da vida ao seu alcance, abrir mão do futuro brilhante e convidativo para servir seus semelhantes. A ação é mais nobre, pois o sacrifício é muito maior. Cuidemos para não julgar apenas pela aparência ou nós seremos injustos. Estejamos certos de que todo verdadeiro ato de serviço digno é apreciado e pertencerá a Cristo. Veja o destrutível e o indestrutível. Nós temos que separar essas coisas.
Nós temos a própria autoridade, versículos 5 e 6 desse capítulo 21. Nós temos a própria autoridade de nosso Senhor para comparar o templo com o ser humano. Ele, no entanto, comparou com seu corpo. Podemos, sem qualquer impropriedades, fazer a comparação com o espírito humano, com o próprio homem. O templo era o orgulho e o deleite de todo judeu. Entre outras coisas que o gratificaram, ele se regozijou em sua força, ele sentiu que era seguro. Gerações de homens viriam e iriam, mas aquele edifício permaneceria. Construído com os materiais mais duráveis, desafiaria a ação dos elementos naturais. Colocada na cidade forte e guardada com tais muralhas, o inimigo atacaria em vão. Onde estava então? Lá, depois de muitos séculos, seria encontrado. Os restos estão lá hoje do templo. Mas o judeu, ele estava errado ao achar que permaneceria tudo igualzinho. Já estavam trabalhando aqueles elementos que trariam um conflito fatal e aquela geração não iria passar, versículo 33, até que aquele tecido glorioso fosse derrubado e não ficasse pedra sobre pedra. Uma coisa muito pequena em comparação com a estrutura tão grande e imponente, parece um ser humano. E se for apenas do lado da verdade, a serviço de Deus, em Cristo Jesus, é aquilo que sobreviverá à estrutura mais forte que a arte ou a natureza já criaram. Perceba comigo, não que a alma humana seja absolutamente indestrutível. Ele pode criar e pode destruí-la, mas é criado e destinado à imortalidade. Sim, esse é o plano divino, essa é a mensagem bíblica. E se for apenas do lado da verdade, a serviço de Deus em Cristo Jesus, é destinado à imortalidade. Sobreviverá aos templos mais fortes e aos castelos mais inexpugnáveis. Nenhuma ira do homem, nenhum lapso e desgaste do tempo, nenhum choque de forças materiais pode destruí-lo, pois é indestrutível. Mas o caráter de um homem cristão, que é simplesmente leal ao seu mestre, não pode ser quebrado. O caráter que não está enraizado na fé e que não é sustentado pela devoção pode cair e ser quebrado. É grande e triste a queda dele. O homem precisa edificar sobre o fundamento que lhe foi posto, Jesus Cristo, permanecer em Cristo por uma fé viva, buscar o sustento contínuo do Espírito de Deus, e nenhuma força oposta ou desperdiçadora irá ou terá poder para tocá-lo ou prejudicá-lo. Glória a Deus. A força e a beleza do seu caráter permanecerão, se tornarão mais fortes e mais justas com o passar dos anos. Serão objeto de elogios quando os olhos do grande juiz finalmente pousarem sobre eles. Veja que esse texto nos apresenta alguns preliminares ensinamentos a respeito do segundo advento, da segunda vinda de Cristo. Parece que, como um interlúdio em meio ao seu diligente ensino em Jerusalém, Jesus e os discípulos no caminho de volta para Betânia pararam no Monte das Oliveiras e contemplaram o templo. O edifício era soberbo e tão bem construído que os discípulos e as pessoas geralmente acreditavam que duraria até o dia do juízo final. E assim, em meio à admiração pela bela pilha de pedras, surgiu a pergunta sobre o fim do mundo, que acreditavam sincronizaria com o fim do templo. Agora, o nosso Senhor, enquanto profetiza sua destruição, os adverte para não se enganarem sobre sinais e sobre os tempos. Versículos 7 ao 9, ele indica que muitos falsos messias surgirão na época dele, e hoje, meus queridos, ainda surgem, declarando a sua messianidade e a rápida aproximação do fim.
Eles devem ser, em sua maior parte ali, do tipo militar, pois esse era o tipo de Messias que Israel queria e esperava. O resultado será necessariamente guerras e tumultos, mas os discípulos não devem ficar alarmados com essas meras preliminares. O fim não seria imediatamente. É bem sabido que entre o tempo de Nosso Senhor e a destruição de Jerusalém, muitos messias militares surgiram, tornando a confusão ainda mais grande. Eles eram apenas o resultado das falsas esperanças do povo e sem importância profética. Os versículos 10 ao 19. Aqui o Senhor declara que a perseguição de seu povo procederia de problemas nacionais e naturais. Guerra, terremoto e pestilência seriam o julgamento providencial sobre a perseguição injusta. Mas as testemunhas perseguidas, elas devem receber a inspiração necessária para falar sem resistência. Eles podem ser traídos, martirizados, mas nenhum dano real os atingiria, nem um fio de cabelo de sua cabeça perecerá. E nessa notável libertação de Nosso Senhor sobre a perseguição, Ele dá a entender que o seu povo é realmente imperecível. Fantástico! O mundo pode fazer o possível para aniquilá-los, pelo fogo, pela espada. Seus ossos podem ser espalhados, ninguém dizendo para onde, mas o Senhor que ama e premia o seu povo, a poeira os reorganizará, os restos dispersos serão juntados novamente e demonstrará como seu povo é absolutamente imperecível. Por isso ele pede paciência. Ele diz: na vossa paciência, ele declara, ganhareis as vossas almas. De modo que foi uma preparação maravilhosa desses homens, marcados para o martírio, muitos deles, a grande maioria, e todas as tribulações anteriores. Se fôssemos mais dependentes das inspirações divinas, nós deveríamos estar ali, calmos, influentes, diante de um mundo hostil. Os versículos 20 ao 24, olha o que nos diz. Aqui o Senhor dá instruções ao seu povo para escapar da cidade condenada, assim que eles virem os exércitos reunidos em volta dela, o que aconteceria alguns anos depois. O cerco foi lançado sobre ele, não por má conduta deles, mas pela má conduta de seus inimigos, porque, portanto, os cristãos deveriam dar suas vidas por uma política e causa falsas. O dever deles era, se possível, escapar. Ele também fala a respeito dos horrores do cerco e como as mães com seus filhos pequenos sofreriam terrivelmente. A questão do investimento seria a matança de milhões e o exílio do resto. Os judeus tornaram-se andarilhos exilados a partir desse momento. Versículo 25 ao 33. Nosso Senhor indica que a angústia das nações, a perplexidade e a fraqueza de coração pelo medo, procederão à sua segunda vinda. Mas o seu povo não precisa compartilhar desse medo. Longe disso. Assim que os sinais de julgamento começarem, eles devem levantar a cabeça, certos de que a redenção está próxima. A perspectiva pode ser invernal para o mundo, mas é verão para os santos de Deus. E aqui nós podemos notar os versículos 29 e 30. Vamos lá para você não se perder aí. A parábola das árvores da primavera. O nosso Senhor, ele lembra aos discípulos que toda primavera, nos botões e brotos das várias árvores, há a promessa do verão. O progresso é gradual, mas perceptível completamente. E dessa mesma forma, o seu povo deve procurar os sinais da chegada do verão e manifestar um espírito esperançoso, em belo contraste com o espírito desesperado do mundo. Versículo 31 ao 33, vamos lá, não se perca. O caráter imperecível da linhagem cristã.
toda oposição e perseguição do mundo não aniquilará a linhagem cristã. Como os mártires caem diante de seus perseguidores, é apenas para convocar novas testemunhas para o mestre das fileiras de seus inimigos. O estoque cristão permanece, não precisa haver medo, deixe isso para o mundo incrédulo. Olha os versículos 34 e 38. Na conclusão desse discurso, nosso Senhor indica claramente: primeiro, que é possível escapar dos julgamentos que virão sobre a terra antes da sua segunda vinda, pois não há mérito em permitir que alguém se envolva em julgamentos que outros, por sua incredulidade, convidaram. É nosso dever escapar, se possível, de toda catástrofe. Segundo, só pode ser por um espírito vigilante de oração, autoindulgência. Tudo que entorpece nosso senso do advento iminente deve ser completamente evitado. Virá como um ladrão e um laço para os que habitam sobre a face de toda a terra. Daí a necessidade imperiosa de vigiar. E é a oração que nos ajudará em nossa vigilância. Nós devemos lutar com o Rei vindouro para que ele nos considere dignos de escapar dos julgamentos do mundo e comparecer diante dele. Terceiro, meus queridos, quão grande privilégio será poder estar na presença do Filho do Homem. Nenhum tal privilégio é concedido até mesmo pelo maior dos reis terrenos, gente. Convém, portanto, ser francamente sincero sobre esse privilégio e por meio da oração perseverante para garanti-lo. Que nos diz os versículos 37 e 38. Parece que nos últimos dias o povo veio tão cedo ao templo para ser ensinado que ele não pôde ir até Betânia para passar a noite. Ele saiu, portanto, ao cair da noite, para o Monte das Oliveiras, passou as vigílias noturnas mais em oração do que em sono. Ele estava mostrando que deve ser a oração perseverante nas crises da história, que os hábitos do Getsemane de nosso Senhor chamem cada um de nós à privacidade e à oração paciente, que por si só assegurará o espírito público adequado. Meus queridos, os próximos episódios vão ficar bastante emocionantes, hein? Vai vir a prisão de Jesus, a traição de Judas nos próximos capítulos aí, e o negócio vai ficar um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo nós se alegraremos na vitória depois do finalzinho. Vai ter um final feliz toda essa história de Jesus, tá bom? Não perca. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio. Eu e você, encontro marcado. Você não pode faltar, tá bom? Eu estarei lá te esperando. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.